Beleza, galera ligada aqui no canal AV+, segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. Você que está chegando agora, não conhecia, se inscreve aqui embaixo no canal e acione também o sininho das notificações para saber de tudo que rola por aqui, porque aqui a gente dá sempre muita informação, muita resenha, muito bate-papo, muitas lives, tudo relacionado ao seu amor ao Clube de Regatas Vasco da Gama. E você que quer bater um papo comigo, por exemplo, pode ir na minha rede social, lá no meu Instagram, @Emerson_Roche, Emerson_Roche, e trocar uma ideia comigo, manda uma mensagem que eu sempre respondo a todo mundo. E também siga a gente nas nossas redes sociais do canal Atenção Vascaínos, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram. A gente também dá sempre muita informação por lá e com certeza você vai ficar atualizado com tudo relacionado ao Vasco nas nossas redes sociais. Eu estou trazendo esse vídeo agora segunda-feira, depois de um fim de semana muito complicado, eu vou te dizer, lamentável fim de semana do Vasco, fora e dentro de campo. Dentro de campo, o time mais uma derrota, perdeu para o Palmeiras por 1-0. Ao meu ver, até a questão do esquema com 5 jogadores ali na defesa estava funcionando até uma falha individual do Neto Borges em cometer aquele pênalti infantil, um pênalti juvenil, e aí a cobrança do Luiz Adriano, o próprio Fernando Miguel conseguiu fazer a defesa, mas ele conseguiu no rebote colocar a bola para dentro, 1-0 Palmeiras, a gente perdeu mais um jogo. O Vasco vai completar o Vasco vai completar 2 meses sem vencer, até porque a próxima partida é dia 14, sábado, contra a equipe do Sport fora de casa. Também vai ser um confronto complicado, porque todo jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro é complicado. A gente fez gol complicado até com Caracas da Venezuela, imagina contra o Sport na Ilha do Retiro. Rapaz, está complicado. Quando a gente vai sair do fundo do poço? O Vasco agora está na zona de rebaixamento. 2 meses sem vencer, o time não mostra reação em campo, vontade de querer ganhar as partidas. A gente vê times muito mais fracos que os nossos, como o Coritiba, que fez uma boa partida contra a equipe do Internacional, empatando em Porto Alegre em 2-2, conseguindo alguns pontos importantes. O próprio Goiás também fazendo jogo duro com São Paulo no Morumbi. Bahia vencendo, a equipe do Botafogo também empatando muitos jogos, o Fluminense lá em cima, o Bragantino também fazendo alguns jogos duros com equipes pouco mais fortes. E por que o Vasco não consegue sair dessa lama? Até o Atlético Paranaense venceu também, saiu um pouco de lá de baixo. O Atlético Goianiense está na nossa frente, rapaz. É complicado. Eu acho que em relação a elenco, o elenco do Vasco é fraco, mas o time principal, se você colocar no papel, é melhor que pelo menos 8 times do Campeonato Brasileiro e não deveria estar na posição que está. Eu estou tentando trazer aqui situações para a gente poder repensar essa situação do Vasco, porque é o seguinte, cara, eu tenho 2 filhos, um de 5 e um de 3 anos, falo muito deles aqui, o Dante e o Heitor, que são vascaínos, mas está complicado mostrar para eles vitórias do Vasco. O Dante, inclusive, já sabe que o Vasco vai perder as próximas partidas. Por que isso? Porque a gente está tratando tão mal o novo torcedor do Vasco. 20 anos de muita tristeza, apenas poucas alegrias, como a Copa do Brasil em 2011. Por que o Vasco está nessa lama toda? E aí a resposta veio no sábado. Eleições que eram marcadas para o dia 7, a Justiça disse que não ia ter mais. Na sexta-feira teve eleição, e a eleição acabou acontecendo. No meio da eleição, a Justiça diz que não era para ter. Candidatos disputando, brigando. E o que dizer? Aí o torcedor do Vasco diz: vocês precisam escolher um lado. Por quê? O lado nosso é o Vasco. Eu não tenho problema nenhum, qualquer candidato que vença a eleição vai ser o presidente do Vasco e a gente vai torcer e vai dar as informações do mesmo jeito, independente de A, B, C, D, E, F ou Z. Não importa isso, gente. O Vasco passou vários anos aí com outros presidentes, Calçada, Eurico, Roberto, Eurico, Campelo, e agora vamos ter um novo presidente, ao que tudo indica. E isso é relativo em relação a quê? O que a gente quer é que o Vasco pare com essas brigas, faça uma eleição correta. Se a eleição de sábado foi justa, que mantenha o resultado da eleição de sábado. Se não foi, a justiça que está aí entrando nesse mérito antes, depois e durante a eleição. É difícil você trazer alguma coisa em relação a isso, discutir
ordem judicial de um lado, liminar do outro, tentativa de um modo, tentativa de outro. Como? O que dizer em relação a tudo isso? O que deixa o torcedor sempre muito mais triste, desanimado. Eu estou desanimado com tudo isso. Eu tenho certeza que você aí do lado também está. Recebi várias mensagens de torcedores dizendo: Emerson, eu vou tentar dar umas férias de Vasco. Não aguento mais. É dentro de campo tristeza, é fora de campo tristeza. E eu tô nesse mesmo barco, eu tô nesse mesmo ritmo. Mas como a gente tem aqui o canal, a gente sabe que a gente precisa falar, que a gente não pode deixar a peteca cair. Eu trago aqui um pouco do meu desabafo, mas o desabafo de todo torcedor do Vasco. Acabem com essa bagunça, se unam, vão discutir, entrem numa sala, caiam na pancada lá dentro, mas saiam com uma posição unânime. Eu sei que é difícil, sei que é complicado ter uma união, eu sei disso. Política é assim, tem uma maneira de pensar, outra, uma terceira, uma quarta. Eu entendo isso. Eu sei que é complicado você ter uma posição unânime, até porque unanimidade é muito difícil ter, quase nunca teve uma unanimidade. Então, a gente sabe que há lados diferentes, mas o propósito tem que ser apenas um: manter o Vasco gigante, colocar o Vasco novamente entre os clubes mais de sucesso do futebol brasileiro. A gente tem uma estrutura boa, a gente tem uma história gigante, uma camisa pesada. Eu tô até aqui com a camisa de Portugal porque a gente tem hoje um técnico português, os jogos do Vasco passam em Portugal, muita gente assistindo, muita gente torcendo pelo Vasco, mas tá complicado. E eu sei que você, torcedor, tá chateado, tá angustiado, tá triste e até mesmo sem esperança de melhora. Eu sei disso, mas vamos acreditar. Vamos acreditar que as coisas vão começar a funcionar fora de campo para que dentro de campo também comecem a funcionar. E eu vou falar aqui um pouquinho em relação ao dentro de campo. Jogadores do Vasco, eu sei que está complicado, mas, por exemplo, agora o salário está em dia. Eu sei que a questão política também interfere no trabalho de vocês. Eu sei disso. Qualquer um que chegue do lado saiba que não está funcionando, que as coisas do Vasco estão meio complicadas, mas joguem por nós. Joguem por nós torcedores, jogadores. Entram em campo com fome, com vontade de vencer. Eu sei que vocês têm condições de vencer como poderiam ter vencido o Palmeiras. Se pudesse dar um gás a mais, vocês conseguiriam vencer o Palmeiras, que é um dos melhores times do campeonato. O Flamengo vocês fizeram um jogo duro, dava para ganhar também. O próprio Corinthians. E eu tenho certeza que se vocês entrarem com vontade, vocês vão lá na Ilha do Retiro e vão buscar esses 3 pontos pra gente que a gente tanto precisa. O Vasco precisa voltar a vencer no campeonato, precisa voltar a pontuar, é importantíssimo. Faltam 26 pontos pra gente chegar ali uma margem de 45 pontos e estar completamente tranquilos em relação ao rebaixamento. A gente não aguenta mais brigar apenas na parte de baixo do campeonato. Eu tenho certeza que se vocês começarem a voltar com vontade de vencer e ganhar 3, 4 jogos ali, uma sequência boa de bons resultados, o Vasco vai voltar a ficar mais lá em cima, porque o Campeonato Brasileiro está muito inigual, está todo mundo muito agarrado, ninguém desgarrou, está todo mundo ali. Se o Vasco hoje, por exemplo, consegue 3 vitórias seguidas, o Vasco chega a 28 pontos. 28 pontos já está brigando lá em cima, já está ali no meio da tabela para cima. Dá para virar esse jogo. É apenas um conselho, uma pergunta e também um pedido para vocês, jogadores. Esqueçam a parte fora de campo. Eu sei que é complicado, não dá para esquecer, mas dentro de campo, formem uma união. O técnico Ricardo Sapinto veio com essa vontade de também tentar vencer. Então vamos lá, gente. Vamos se fechar. Eu sei que perder um jogo é normal do jogo. Você ganha, você empata, você perde. Mas com vontade. Mostre essa vontade em campo para os torcedores. Apenas isso. Esse é meu pedido aos jogadores do Vasco, à comissão técnica. Façam uma semana de bom trabalho, a questão física precisa ser melhorada, a questão tática também, mas vocês, jogadores, mostrem vontade de vencer. É apenas esse pedido de um torcedor que tem 2 filhos, que quer voltar a ver o Vasco vencedor. Eu sei que esse ano vai ser complicado, mas se vocês voltarem a jogar com o Vasco, que a gente sabe que tem o peso da camisa, eu tenho certeza que o torcedor vai abraçar vocês. Lembrem do ano passado, vocês foram em 12º colocado e o torcedor abraçou vocês
como foi a festa no último jogo contra a Chapecoense. Aquilo foi a demonstração de afeto do torcedor do Vasco para a vontade que vocês demonstraram em campo naquela ocasião do ano passado, em tirar o Vasco lá de baixo e colocar, olha, na 12ª colocação. Nem precisa muito, é só fazer um campeonato justo e com vontade. Esse é o meu recado para vocês, torcedores do Vasco, para vocês, jogadores do Vasco. Eu não estou aqui exigindo, eu estou aqui pedindo. Voltem a mostrar vontade em campo, que com certeza o torcedor vai abraçar vocês, independente das questões fora de campo. Grande abraço para vocês, esse foi meu vídeo aqui no AV+. Eu peço para você se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações. E também siga a gente nas nossas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram. E 7h30 lá no canal Atenção Vascaínos, vamos ter a nossa tradicional live, com certeza, com muito bate-papo, falando um pouquinho desse momento do Vasco. Grande abraço, galera. Tamo junto. Valeu!